Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso canal A Voz do Deserto, essa voz que vos fala nesse grande deserto do conhecimento humano. Então nós vamos debater e estudar um pouco sobre políticas públicas. Debater nem tanto, porque isso aqui é um canal que eu uso monólogo. Eu falo e alguém do outro lado escuta. Então, como já era previsto, o Rio de Janeiro, um local tropical, onde faz muito calor em seus meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, quando chega abril, ele já começa a ter modificações de temperatura da saída do verão, super, hiper, extremamente quente, e começando a entrar no verão mais a menos, para poder nós respirar e poder trabalhar. Então, a natureza, ela tem a sua característica através dos nossos trópicos. E a nossa natureza, ela nos fez uma estrutura que possa aguentar esse tipo de temperatura. Mas o que temos que debater melhor e as políticas públicas que é feito para diminuir os efeitos da ação do homem sobre a natureza. É claro e evidente, porque nós seres humanos produzimos muito lixo. São toneladas e toneladas e toneladas de lixo jogado na natureza. Ou é nos mares, ou é nos rios. Rios estes totalmente poluídos, contaminados. Contaminando os rios, contaminamos a água, essa água que bebemos. Então nós ficamos numa sinuca, e numa sinuca que não tem muita saída. Vamos estudar essas políticas públicas e tentar entender, num país miserável como o Brasil, por que o brasileiro idolatra tanto os políticos. Político esses que comprovadamente não está nem aí para a sua vida, para a sua casa, não está nem aí para você. E eu vejo um debate muito acalorado desde 2014, 15, 16. Parece que quando a população começou a ter acesso às faculdades, eu acho que ela foi ficando burra. Ela não foi ficando inteligente, ela foi ficando burra. Hoje eu não vejo entre os especialistas que tem nos canais, milhares deles, nenhum deles fala de política pública. E será que nós sabemos o que é política pública? Então, esse canal hoje vai debater sobre isso. E eu queria entender, através desse estudo políticas públicas, por que nós idolatramos tanto a nossa política e os nossos políticos. Nós amamos os nossos políticos. E agora parece que está tendo uma curva acentuada para a direita, uma curva acentuada para a esquerda, apesar que, na minha humilde opinião, isso nunca existiu no Brasil, esquerda e direita. O Brasil não é nem considerado um país ocidental, ele é um país da América Latina. Um país com uma democracia cheia de mais, cheia de controvérsia, uma democracia cheia de problemas. Mas os políticos falam assim: a nossa democracia é nova. Eu não sei quando a nossa democracia vai amadurecer. Eu acho muito difícil. Nós conseguimos debater as guerras
agora atualmente está acontecendo uma na Ucrânia, e como nós temos todas as informações concretas e verdadeiras vindo dos Estados Unidos da América, que é o país mais certo e verdadeiro que existe sobre o mundo, então nós aqui da América Latina temos que acreditar fielmente nos especialistas que moram nos Estados Unidos. Claro, porque para cá eles não vão vir nem, desculpa o termo, que a vaca tossir. Eles vêm para cá, porque eles não são malucos. Mas de lá eles dão as suas opiniões. Eu vejo muitos programas aí de canais, como eles gostam de dar opiniões. E o que mais me surpreende, né? Eu chego até a gaguejar, eles falam da política americana. É como se o americano tivesse muito interessado na opinião do Brasil em relação às políticas públicas americanas. Porque as políticas públicas americanas é para o americano, não é para o Brasil. O Brasil simplesmente ele tem que pagar para os Estados Unidos. Só isso que o Brasil tem que fazer. Em contrapartida, eles investem aqui. Você pagando para eles e não falando, já está ótimo. Essa é a nossa representação na OTAN. Quanto menos o Brasil falar, melhor é. Eles não pedem a nossa opinião e eles também não estão nem aí, nem estão tão interessados no que acontece nesse país. Aqui, se botar um presidente da República chamado Macaco Zezé, já está ótimo. Está ótimo, está ótimo. O importante é que o Macaco Zezé seja da OTAN e faça tudo que o americano assim desejar. Porque nós vivemos sob o domínio imperialista americano. Somos capitalistas? Claro que somos, pô, é evidente. E a nossa democracia, ela é um espetáculo. Então vamos debater a política pública do Brasil. E vamos tentar conhecer como funciona as políticas públicas do Brasil. Sei que muita gente agora vai dizer, esse canal tá com cara de canal comunista. Primeiro que eu detesto Karl Marx. Acho um absurdo. Em pleno século XXI, temos que ficar discutindo Karl Marx. Nossa, o Brasil tá de mal a pior. Nós temos alguns grandes filósofos, alguns grandes escritores e filósofos, né? Monteiro Lobato, Olavo Bilac, Ariano. Não, mas temos que debater Karl Marx. Karl Marx, um cara que viveu na Europa, ele nem estava nem aí porque o que acontecia no Brasil. Mas nós aqui estamos debatendo Karl Marx. Nossa, eu fico assim impressionado com a nossa cultura e a nossa educação do nível superior. Mas não vou ficar de enrolação. Vamos então estudar, entender como funciona as políticas públicas no Brasil. Vamos lá. Então aqui está. Logo no título, mas o que são políticas públicas? Como definição correta, políticas públicas são conjunto de programas e ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais e municípios, ou seja, o governo federal, o governo estadual e as prefeituras, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania.
por vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, ético, étnico ou econômico, ou seja, correspondem aos direitos assegurados na Constituição. Então, um programa da prefeitura que esteja beneficiando o seu bairro, por exemplo, é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente, a água são os direitos universais, assim para assegurá-los e promovê-los. Estão constituídas pela Constituição Federal. As políticas públicas de educação, de saúde, por exemplo. Quer um exemplo de política pública? É só clicar aqui. Mas o conceito de política pública pode possuir dois sentidos diferentes. No sentido político, encara-se de política pública como um processo de decisão, que há naturalmente conflitos de interesse. Por meio de política pública, o governo decide o que fazer ou não fazer. Segundo sentido se dá do ponto de vista administrativo. As políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo. Uma política pública pode tanto ser parte de uma política de Estado ou uma política de governo. Vale a pena entender essa diferença de uma política de Estado. E toda política que independe do governo é de governante, deve ser realizada porque é amparada pela Constituição. Já uma política de governo pode depender das alternâncias de poder. Cada governo tem os seus projetos, que por sua vez se transformam em política pública. Me chamou a atenção esse item. Cada governo tem os seus projetos. Interessante. Está na Constituição o direito da cidadania e a política pública é a educação, a saúde, o meio ambiente e a água são os direitos universais, assim para assegurá-los e promovê-los estão constituída pela Constituição Federal. Esse aí é um resumo interessante que acabamos de estudar. E debatendo sobre o que nós acabamos de ler, a palavra do sentido políticas públicas, no papel, nossa, é um espetáculo. Não é mesmo? E eu vejo debates, esses debates, né? Pessoas protegendo o governo tal, outro governo ou o governo à esquerda, ou a governo à direita, mas sabe o que me chama a atenção? Essas pessoas que debatem não mostram uma política pública, porque cabe o governo a apresentar as suas políticas públicas. O que me chama muita atenção, ninguém fala sobre esse assunto. Ninguém. E o Rio de Janeiro, a cidade ao qual moro, não é só a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos São Paulo, Rio Grande do Sul, e nós podemos observar que não muda nada. As políticas públicas estão na Constituição. Constituição essa, firme e forte. Ou seja, no papel é tudo muito bonito. Fala do meio ambiente, projetos para o meio ambiente, projeto por saneamento básico. E eu fico me perguntando, por que esse povo protege tanto os políticos que não tem um projeto para o Rio de Janeiro? Existe só promessas,
e tem algumas linhas, né? Não, o país tem que ser progressista, ou seja, vai devagarinho, mas tem um certo problema, né? E esse certo problema eu vou mostrar agora. Vamos dar uma olhada nos nossos problemas das políticas públicas que são implantadas. Aliás, nunca foram implantadas. Essa é uma política pública que já existe no Rio de Janeiro há muito, muito tempo. Se vocês olhar o meu estudo anterior, bem anterior, que eu falo das chuvas de Petrópolis, podemos observar que nada mudou. A única desculpa é sempre a mesma, né? Olha, caiu uma chuva atípica. Olha, caiu uma chuva nunca vista. Em compensação, fez muito calor. Eu acho que quando faz muito calor, a tendência é chover também bastante. Então, essa é a imagem do caos que acontece na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, na cidade da Bahia, e assim vai, e vai, e vai, e vai, e vai. O que foi feito até hoje? Nada. Das políticas públicas, nada foi feito. E eu não sei se vocês sabem, mas em caso de calamidade, o governo federal implanta dinheiro para o Estado poder resolver essa situação. Esse dinheiro que entra, acontece o que com esse dinheiro? Ele é investido. Investido em quê? Vamos analisar. Então aqui está uma análise. Desde 1988 até 2018, um levantamento rápido, 441 pessoas já morreram com deslizamento, chuva e tempestade no nosso Rio de Janeiro. Eu acredito que esse número ainda seja maior. Então, isso é agora 2018, tá? Estamos em 2022. Esse número aí você já esquece, por favor. Eu acredito que já estamos em quase 1.000 a 1.500 pessoas que já morreram nas tempestades. As tempestades no Rio de Janeiro já matou mais só entre 2019, 20, 21 e 22. As tempestades no Rio de Janeiro, de novo, as tempestades no Rio de Janeiro já matou mais do que essa guerra que está tendo agora na Ucrânia. Nós estamos debatendo a guerra na Ucrânia. Nós estamos preocupados em que vamos investir para ter um retorno muito bom para a gente poder ganhar muito dinheiro. Esse é o nosso pensamento. Mas ninguém quer saber de políticas públicas. É claro que ninguém quer saber. Não há interesse nem da população, que é fácil de ser enganada. Então podemos ver que aqui está a água, o saneamento básico, o meio ambiente. 3 situações no mesmo foco, no mesmo problema. Passa governo, passa governo, passa governo. Isso sempre está acontecendo. E o que me chama mais atenção é a nossa política pública para combater isso é zero. Não existe nenhum projeto para combater isso. E as desculpas são sempre as mesmas. Choveu demais, a cidade não estava preparada para esse tipo de chuva. Isso aí eu já estou cansado de ouvir, sabe? Eu já estou cansado de ouvir, cansado. Então tem números, tem estatística, para quem gosta de números e estatística, tá aí. A educação só piora.
não tem investimentos. A saúde pública está uma tragédia. Na, ép Na época da pandemia da Covid, o cuidado com a Covid. E agora nós temos uma epidemia local de dengue. De dengue. O mosquito da dengue está atacando a todo vapor. E está matando. Mas o problema é que quando o mosquito mata, ele vai como Covid. Então, porque nossa mídia é assim, a nossa mídia ela é patrocinada e bancada pelos americanos. Então, ela tem que contar uma história que seja compatível com o paraíso. Então, a nossa mídia tem que escamotear. Vamos falar da guerra da Ucrânia, é melhor. Vamos falar de um monte de coisa bem melhor. Mas não podemos falar de políticas públicas. Porque se for falar de política pública, vai babar. Aquele cara que a gente tá patrocinando, aquele cara que é fechado com a mídia, é fechado com a gente, não tem política pública nenhuma, é burro, é burrinho, não sabe de nada. Mas o povo vai votar nele. Assim como o povo botou o grande presidente Collor, quem é da época sabe o que ele fez. Hoje ele é senador e dando conselho ao presidente atual. Volto a dizer, se botar o presidente atual e um chimpanzé, não tem diferença nenhuma. O importante é ele fazer o que o americano manda. Aí nós vamos na urna eleger outro chimpanzé. Tudo bem, tem que fazer o que o americano manda. Se você quiser mudar de governo, você pode mudar. Pode botar outro tipo de chimpanzé. Mas isso não vai mudar. Essas imagens aí não vai mudar. Não existe ninguém que apresente políticas públicas. Porque o orçamento está apertado. O Brasil, é mais fácil você mandar dinheiro para a tragédia. Nessa foto aí, exemplo de uma tragédia, você manda o dinheiro para aí, ele é desviado, como já acontece em Petrópolis, como já acontece em Teresópolis, Friburgo. Mas a nossa paixão pelos políticos é assim assustadora. Eu fico assustado com a nossa paixonite pelos mitos. O que essa gente fez? A natureza, mais uma vez, nos prova que nada foi feito. Nada. Nada foi feito. Eu vou apresentar um vídeo das chuvas de hoje. Aconteceu hoje. Então, como nós podemos ver, aquilo ali não é uma cachoeira para a gente poder
curtir o final de semana, não. Aquilo ali é um hospital que foi inundado por as chuvas de hoje. E a coisa ainda foi pior em certas regiões. Paraty, lugares paradisíacos onde a elite vai passear com seus barcos, está totalmente destruído certas praias. Mas o que são políticas públicas? Conforme a definição corrente, políticas públicas são conjuntos de programas de ações e decisões de tomada pelos governos nacionais, estaduais e municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito da cidadania de vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, ou seja, correspondente a direitos assegurados pela Constituição, que esteja beneficiando o seu bairro, por exemplo, uma política pública de educação, saúde, meio ambiente e água. Então eu gosto de enfatizar muito bem o nosso estudo. Então o nosso estudo hoje foi baseado nas políticas públicas. Políticas essas que nunca foi aplicada no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade abandonada. Sempre foi, sempre será. Não tem um caminho, não tem projeto. O Rio de Janeiro sempre foi assim e sempre vai ser assim. Eu tenho 55 anos de vida. Nasci em 66, numa das piores tempestades na época, conforme eu já relatei no terceiro vídeo que eu falo de Petrópolis. Esse é o terceiro vídeo das tempestades. Então, fecha com o termo políticas públicas. Então, nós podemos conversar aqui políticas públicas. Então, antes de falar de comunismo, de Karl Marx, antes de falar de capitalismo, antes de falar dessas coisas todas que ninguém entende, porque são pessoas que se baseiam no achismo dos formadores de opinião, dos influencers digital. Os conservadores hoje, que têm mais título que o próprio Jesus. Jesus na Terra não tinha título nenhum. Hoje eu vejo conservador com tanto título que ele resolveu postar a foto dele dentro da Bíblia. Eu não aguento, não. Eu não aguento. Então, a Bíblia agora, você abre a Bíblia e está lá o ministro da Educação e Cultura na foto. Então, aqui jaz, eu não sei se vão botar lá, como diz assim, a Bíblia vai ser modificada, né? Então, jaz aqui, aí vai ser Bolsonaro, versículo 1, ou Lula, versículo 2. Os dois são muito parecidos. Os dois são muito parecidos e são iguais. São dois irmãos gêmeos. Um é o tal Key e o outro é o companheiro. Os dois têm duas mulheres novinhas, dois tiozinhos tirando onda de garotão. E o maior sofrimento fica para a população. É claro, alguém tem que bancar esse povo. Alguém tem que bancar o Mamãe Falei. Alguém tem que bancar os passeios dos pastores ricos, os pastores conservadores elitizados que já mandam no governo. Alguém tem que bancar. E quem vai bancar? O povo. E é esse mesmo povo que vai votar. Vai chegar agora, vai eleger um desses dois. Ou é o tal ok, ou é o companheiro. Porque o Dorinha, o Doriana, um elite da farra, da noite, esse dançou. O papagaio Moro dançou. Tá sobrando quem? O do Rio Grande do Sul lá tentou, disse que era gay, para ver se conseguia o poder.
Basta você dizer assim, eu sou gay. Pronto. Você consegue o poder. Mas a natureza, ela tem uma coisa interessante, a natureza. Ela esquenta, 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 esquenta e depois joga água para esfriar. A física explica isso muito bem. Mas eu entendo que muita gente nas redes sociais não sabe nem o que é matemática. Então, se as pessoas nas redes sociais não sabem o que é matemática, vai entender de política pública? Se eu esbarrasse com um candidato, eu ia perguntar qual é a política pública para o saneamento básico? Qual é a política pública que esse candidato tem para isso? Qual é a política pública que esse candidato tem para aquilo? Não, eles só falam da cultura. Infelizmente, a cultura, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem a Casa do Índio, uma casa abandonada. Dizem que ali tem índio. Eu nunca vi índio andar de carro. Eu nunca vi índio ter televisão, celular. É uma casa abandonada, podre, destruída. A sorte deles é que a Praça da Bandeira, o Eduardo Papai, o Eduardo Papai diz que faz, mas não faz, ele fez um buraco lá, parou lá embaixo e Praça da Bandeira parou, deu uma segurada. Eu não sei se deu uma segurada ou ainda não choveu o que tinha que chover. Ainda está faltando. As chuvas de hoje atingiu aquilo ali que vocês viram, atingiram muito Paraty, atingiu muito uma região mais aqui, centrada mais esse lado pobre. Baixada Fluminense foi atingida. Aí daqui a pouco vai vir uma outra tempestade, aí atinge a Praça da Bandeira. Aí por coincidência o nível do mar se eleva. Aí quando isso acontece a Praça da Bandeira transborda. E a Casa do Índio corre o sério risco de ficar afogado de novo. Mas interessante que quando isso acontece os índios não ficam ali, ele mete o pé dali. Na realidade a Casa do Índio hoje é uma casa de mendigos. Ali só vive mendigo. Infelizmente, são políticas públicas. Não temos que defender a nossa cultura. Que cultura? Nós temos cultura. Eu vi agora há pouco tempo um jornal mostrando o Disney. Aí eu lembrei do Ariano. Realmente o Brasil ele é totalmente americanizado. Nós não temos mais cultura. Então entre Bolsonaro, Lula e o macaco, eu não vejo nenhuma diferença. Me desculpe. O macaco ele vai estar ali, vai sorrir e vai acenar. Ele pelo menos tem essa coisa de bom. Mas ele não entende e não vai poder escrever sobre as políticas públicas. O Bolsonaro, nem o Lula, nenhum dos dois vai apresentar políticas públicas. Um ficou 8 e esse já está 4. Não fizeram nada? Vamos fazer agora? Não. Não. Bom, está chegando a Copa do Mundo. Mudando de assunto, está chegando a Copa do Mundo. O carnaval agora vai ser em abril. Tivemos 2 carnavais, agora vai vir os carnavais para a escola de samba, para o turista. É torcer para não chover o que está chovendo agora. Se chover o que está chovendo agora, Eduardo Papaz vai ficar todo nervosinho. Mas os ingressos já estão vendidos. Né? O meu Flamengo empatou, mas perdeu. Não levou. Chegou a era do Flamengo agora começar a perder. Temos que aceitar. Não podemos ganhar tudo. Mas nós brasileiros temos essa característica. A gente não aceita perder. Mas engraçado, como a gente idolatra político. Político ladrão, político corrupto, político mito. Eu já sei em quem eu vou votar. Eu vou votar no macaco. Pelo menos ele é mais inteligente do que eu. Eu tenho total convicção. Total. Os pastores e políticos são tudo iguais. Seus interesses é único só. O poder pelo poder. Dinheiro. Eles gostam de dinheiro. Eles não estão nem aí para evangelho. Eles não acreditam nisso. Eles são ateus nisso. Quando eu vejo pastores, padres, pai de santo, com um monte de títulos,
Que reino dos céus é esse que eles estão querendo almejar? Eles não têm nenhuma política pública. É inacreditável. Mas o povo é assim. O povo brasileiro é assim. Lamentavelmente. Se um dia o povo parar de ir nas urnas, quem sabe, né? Eu sou um que eu estou deixando bem claro para vocês. Eu não vou votar. Eu não acredito nesses políticos. Eles não têm políticas públicas. As políticas deles é interesse próprio. Eles não estão nem aí para a população. Lamento muito, meus amigos. Lamento muito que, infelizmente, tudo que Mateus 24, Jesus deixou, está lá, registrado lá, para não deixar dúvida, que os finais dos tempos ia aparecer muitos cheios de si, esquecendo a Deus. Porque quem quer ter pelo menos um propósito nessa vida, amar a Deus, tem que fazer algo ao próximo. E os políticos que têm o dever e o direito pela Constituição de fazer, não faz. Pelo contrário, eles já estão calculando quanto eles vão receber. Um detalhe, não poderia deixar de passar, para finalizar. Em Petrópolis, que estão cavando até agora, houve outro deslizamento e matou mais gente. Mas os vereadores que têm a função de fiscalizar abriu um impeachment contra o prefeito. Adivinha o que aconteceu? Ele foi preso? Não. Ele foi expulso? Não. O que aconteceu? Lembra do toma lá da cá? Ele ofereceu os cargos para alguns vereadores e ele ganhou na maioria. Então ele continua no cargo, sossegado. Eu fico analisando essa nossa democracia. Que espetáculo que ela é. Lágrimas de tão emocionante. Jorra essa democracia. Mas é assim, né? Mas é melhor ter o direito de opinião. As políticas públicas que vá por ralo. O importante é as políticas públicas do meu dinheirinho que está assegurado toda vez que um barraco vai por água abaixo. Lamentável, mas isso acontece. Muita paz. E quem sabe um dia, quando o seu candidato se apresentar a você, você pelo menos tenta perguntar assim, qual é a sua política pública? Se ele não souber responder, você tem certeza que tu vai votar nele? Eu já desisti. Eu sou um brasileiro que desisti. Muita paz.